Bom, primeiramente aqui agradecer pelo convite aos organizadores do evento. Realmente é muito bom de ver, né, esse ecossistema aqui, né, aqui unidos aí para discutir vários temas, e eu acho que para a sociedade brasileira isso é muito importante. É um prazer representar o Banco Central, tá? Vou aqui rapidamente falar um pouco da jornada do regulador, né, parafraseando a jornada do cliente nos processos digitais. Eu vou falar um pouco da jornada do regulador nesse mundo aí, agora que estamos sofrendo demandas, sendo desafiados, no bom sentido, né, para que se utilize a inovação, né, para o melhor proveito da nossa sociedade no que diz respeito ao uso do sistema financeiro nacional. Tá? E em termos, uma das missões, né, do Banco Central em relação ao sistema financeiro, obviamente, além do poder da moeda, política monetária, a questão da eficiência e competição, tá, sem prejuízo à estabilidade, né? Não adianta ser 100% eficiente e a estabilidade não está garantida. Porque, no final do dia, o que importa para o consumidor do sistema financeiro é a confiança. O que importa para eu usar o serviço de pagamento X, Y, Z é a confiança que a população vai dedicar, vai ter, vai adquirir frente ao próprio sistema financeiro, né? Então, eficiência e competição sem prejuízo à estabilidade. Para isso, né, o Banco Central vem numa jornada aí, eu posso dizer aqui facilmente, desde 2003, 2002, que nós vemos aí começamos com a questão de pagamentos de varejo, serviço de pagamento de varejo, que culminou em 2012, 2013, na Lei 2865, das instituições de arranjo de pagamento, né, e então o Banco Central só tem intensificado a questão da busca da eficiência e maior competição, porque quando se fala em inovação, a dinâmica é muito grande, né? Então, as mudanças acontecem muito rapidamente, as ondas vêm muito rapidamente, né? E algumas delas não é o regulador que tem que ser o propulsor, ele só não pode atrapalhar, né? E ficar distante, atrás, não tão longe, né, para não perder o time, para não perder o bonde, mas também ir perto o suficiente para ajudar e orientar naquilo que se detectar algumas falhas, e falhas em todo segmento nós temos, né? E o que o Banco Central tem buscado acontecer no sistema financeiro? A digitalização dos produtos, serviços e processos e a democratização tanto pelo lado da demanda como pelo lado da oferta. Tá? E para isso, tá, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque para você digitalizar produtos, serviços e processos, você precisa ter a segurança jurídica, legal, regulatória, e você precisa ter a segurança operacional para isso, né? E para você democratizar tanto do lado da oferta como no lado da demanda, você precisa do lado da demanda, de educação e aculturamento dos clientes, né? Você precisa ter infraestrutura, você precisa, aí no caso do lado da oferta, ampliar o perímetro regulatório e legal, né, que o Banco Central tem ao longo desses anos, desde a instituição de pagamento até as fintechs de crédito mais recentemente, sempre ampliado o seu perímetro regulatório, de forma a democratizar na parte de novos entrantes. E a democratização também implica no seguinte, na parte da oferta. E aí tem a ver com o primeiro item que eu falei, que é a digitalização dos processos, produtos e serviços. É você permitir, porque não se adianta ter só
tudo digitalizado. Isso é importante, né, para a eficiência e uma competição. Mas é preciso que todos aqueles que estão no jogo, que estão em condições de entrar em campo, possam se utilizar de igual para igual desses produtos e serviços e processos. Tá? Daí é o que entra a democratização. E para isso, o Banco Central tem trabalhado num processo indutor, né, de integração de sistemas e infraestruturas e a comoditização dos dados e dos serviços básicos de pagamento, que acreditamos que com isso a gente consegue utilizar bem a digitalização de forma a ficar mais democrática e alcançar o objetivo final, que é ter um sistema eficiente, competitivo, sem prejuízo da estabilidade. E para isso acontecer, nós estamos com uma agenda, né, agora ainda para 2019, ainda temos 2 meses ainda, né, para acabar o ano. Esperamos que até o final do ano saiamos com aí algumas novidades que vêm. Open Banking, o processo de escrituração e eletronização das duplicatas, que é um título muito utilizado no mercado, né, para o funding das pequenas, médias e grandes empresas. O sandbox regulatório, um processo pelo qual iremos facilitar testes vivo de inovações, quer seja em função de novos entrantes, ou quer seja até dos incumbentes querendo testar algum produto ou processo inovador. E o pagamento instantâneo, como já foi também comentado aqui em vários painéis. Esse é apenas 4, eu diria assim, pontos que o Banco Central, em termos de regulatório, vem trabalhando e esperamos até o final do ano estar com isso na rua para que a sociedade possa comentar, criticar, né, para que encontremos a melhor solução para plantar essas sementes, tá? Porque nada se resolve da noite para o dia, né? Quando se fala em Open Bank, quando se fala em sandbox regulatório, né, até do processo de digitalização dos títulos de créditos no sistema financeiro e fora do sistema financeiro, isso é um processo, né? Mas a gente precisa começar, né? Algumas das coisas o Banco Central ele vai induzir, vai plantar a semente, mas o equilíbrio final, né, eu sempre falo isso em relação ao Open Bank, por exemplo, o equilíbrio final disso nós não sabemos. Nós sabemos que múltiplos equilíbrios irão existir, tá? Como já foi falado aqui de Bank as a Service, banco como plataforma, né? São cenários possíveis, né? E que nós acreditamos que eles vão coexistir. O que vai pender para um lado ou para o outro, isso vai depender das estratégias das empresas e das formas como melhor elas se organizarão no mercado, e a coexistência não é ruim, né? Então, assim, eu acho que, Zé Luiz, não sei se para começar, tá? Vou passar a palavra aí, fica no aguardo aí de perguntas. Bom, mas muito obrigado aí pelo seu início da participação, muito importante que o Banco Central coloque sua posição. Eu queria retomar o tema da seguinte forma: acho que nós estamos acompanhando esse mundo de transformação já há algum tempo. Eu, mais recentemente, tive um contato com o pessoal do Marketplace, da associação, da World2World. Foi um prazer imenso, a gente participou de algumas coisas juntos. E eu tenho falado do mercado, nossa experiência veio do mundo fintech. A JL Rodrigues, que é a minha empresa, da qual eu tenho o prazer de ser o CEO, estamos nesse processo desde 2009, acompanhando sempre a regulação junto com os reguladores. Nós também convidamos para vir no evento os reguladores da CVM e da SUSEP, que infelizmente não puderam estar presentes com a gente. Mas eu lembro muito bem quando eu comecei o processo, já uns 4 anos atrás, eu cheguei na associação, tinha uma imagem que a gente projetava quando começava todas as apresentações, tinha um ringue. E nesse ringue tinham 2 pessoas lutando boxe. Um deles era uma pessoa do sistema financeiro, um banqueiro, né, uma pessoa de banco, e o outro era uma pessoa de fintech. Então,
mostrava muito claramente, a Stephanie estava aqui, era diretora na época, não deixa eu mentir sozinho sobre o tema, e mostrava que a primeira ideia é que se tinha uma competição a respeito disso, quer dizer, estava sendo colocado como competição esse mundo novo, né, que vinha sendo explorado, esses novos movimentos que estavam começando, principalmente por pagamentos naquela época, que foi o primeiro passo que foi dado nesse sentido, e isso com o tempo veio mudando, né? Eu lembro que nos eventos seguintes a gente começou a trabalhar, começou a olhar, começou a conversar muito, e todo mundo entendeu que eram atividades assim totalmente complementares. Isso mudou a figura, tinha uma imagem daquela época que já tinha alguém de mão dada, conversando, com uma atividade complementar, que eu acho que é isso que está acontecendo. Então, a proposta do painel foi a gente falar um pouquinho sobre o futuro disso, né? Sobre o que a gente está vendo, qual é o futuro. Tem muita especulação no mercado, muita gente falando muita coisa tipo, olha, acabou, é uma concorrência imensa, isso vai prejudicar bancos, isso vai prejudicar terceiros, quartos, quintos, não importa. E, na verdade, é o seguinte, o processo, na verdade, todo é um ciclo virtuoso, tá? É um ciclo virtuoso onde começam novos players do mercado, que trouxeram realmente nova visão sobre esse mercado, nova forma de atender, como todo mundo usa hoje um texto que eu acho muito bonito, uma experiência nova para a clientela, quer dizer, uma coisa muito interessante. E está tratando, e a gente está num momento muito delicado, a gente está tratando de futuro disso, onde a tecnologia não pode ser só, não é o fim para isso tudo. A tecnologia é o que você usa para viabilizar tudo isso, né? Então é muito bom que a gente esteja olhando aqui o que é o marketplace, né? O que é isso tudo que está acontecendo. É a conexão do mundo virtual com o mundo real. Meirelles hoje, o nosso ministro hoje de manhã, teve o prazer de falar o quanto gerava de logística um toque no botão do mundo digital. Então, toda hora que você pega um pedido, que vai acontecer alguma coisa nesse mundo que conecta as coisas, você está tendo um processo muito grande de logística, né, a tudo isso. Então, o que acontece? Eu acho que o grande desafio, tentando completar um pouco o meu pensamento a respeito, o que acontece hoje? Tem muita empresa, nós temos aí, se você somar só o mundo fintech, quase 500 empresas, né? Um pouco mais que isso. Você tem no mundo online e offline aí as plataformas também, 70, 100 plataformas aí também trabalhando nisso. Algumas fintech, outras não fintech, sempre misturando, quer dizer, estão fintechizando muita coisa. Hoje foi o termo que eu olhei hoje de manhã, acho bacana, tá? Todo mundo está olhando o processo todo. Tem as outras startups também complementares no processo. Então, o que acontece? Quando você olha para tudo isso, e eu que acompanho isso todo dia, você nota que tem uma divisão no processo, mas muita gente está fazendo a mesma coisa, tá? Então, você tem muita gente olhando o pagamento, muita gente olhando o crédito, muita gente olhando alguns trabalhos complementares. Você olha uma participação um pouco menor da intermediação do mundo de valores imobiliários ou de títulos, mas você tem uma concentração. Você tem uma capilaridade muito grande, tem muita gente trabalhando no mesmo espaço. Quando isso acontece, você chega no momento, eu quero começar minhas provocações aqui, quando você chega nesse momento e você olha para isso, você nota tudo que expande demais, que todo mundo começa a trabalhar no mesmo mercado, com a mesma margem, ou focando no mesmo trabalho, lógico que às vezes de formas diferentes ou com modelos diferentes, tende a se consolidar. Então eu começo a pensar já o seguinte, o que é o nosso momento, né, pós-digital? Hoje eu tenho digital, todo mundo consegue se nivelar, acompanha, chega-se no momento, daí você vai pensar na experiência do cliente, você vai pensar em atendimento, vai pensar nisso. Todo mundo veio para esse pacote, né, veio dar uma olhada nisso. Como é que vai ficar? Então acho que o grande desafio que vai ter agora para frente, né, do nosso regulador, dos nossos reguladores, é exatamente isso. Como é que eu vou tratar disso, né? Eu tenho que dar base regulatória, eu tenho que, a regulação, como o Madilson muito bem diz, não acontece antes, né? Ela acompanha o movimento do mercado, sempre. Eu separo até na minha cabeça, que cuida de regulação a vida inteira, dois modelos, a regulação prudencial, que todo mundo conhece muito bem aí, que vem de Basileia, ou que forma a base de controle do sistema financeiro, e eu chamo de regulação operacional, essa do nosso dia a dia aí, que realmente bota os mercados para funcionar. Então essa regulação, ela acompanha esses movimentos todos. Então o desafio vai ser o quê? Como é que eu faço, né? Eu vou ter que garantir que esses mercados trabalhem de forma correta, protejam os seus usuários e, ao mesmo tempo, olhar para a competição. Então, essa é a primeira pergunta que eu coloco no ar, quer dizer, é o pensamento que eu coloco a respeito de tudo isso. Eu queria passar, como o Adilson colocou as primeiras posições, eu queria passar para a Luísa agora para ver se ela coloca para nós que ela representa o lado que está
mais, vamos dizer, mais recente nesse mercado, chegando mais recente, mas que também, no meu entendimento, são as pessoas, é o segmento de mercado que está mais próximo de uma realidade quando você fala em Open Banking. Eu tenho já uma plataforma, eu já tenho os contatos com todo mundo, eu posso conectar um monte de coisa. Então, para ela falar um pouquinho para nós o que ela pensa disso e quais são as dores, o que esse setor pensa aí para o futuro. Bom, acho que antes gostaria até de continuar com a provocação. Eu acho que vai ser um painel bem provocativo, no sentido de fazer a gente sair tirar um pouco do mindset tradicional. E assim, a provocação que eu puxo hoje a gente pensa pouco no nosso cotidiano, né? A gente está num momento na era de informação, onde a gente tem informações de uma forma super rápida, a gente tem acesso a tudo, a gente está sempre conectado. Então, antigamente a gente falava que, vou me conectar à internet. Hoje a gente já está conectado a todo momento. A gente convive com aparelhos que estão conectados. Então, isso facilita a nossa vida e isso muda o nosso comportamento. Então, se a gente for pensar no nosso comportamento, o que a gente hoje usa, né, e facilita a nossa vida, a gente esquece um pouco dos serviços financeiros e a gente nem percebe que eles já estão também sendo intrínsecos, né, no nosso dia a dia, e não necessariamente é um banco oferecendo esse tipo de serviço. Então, a provocação que eu coloco, na verdade, é mais no sentido de vamos prestar atenção no nosso dia a dia, o que a gente usa, qual é diferente, qual é de fato a experiência que aquela aplicação, aquele aparelho, aquela tecnologia que está disponível hoje oferece de valor para o nosso dia a dia, que vai facilitar a nossa vida. Então, acho que indo para o lado do consumidor, que é acho que o foco principal dessas empresas que hoje estão mais focados em tecnologias e inovação, a gente se depara com muita coisa diferente. Então hoje a gente não tem mais surpresa quando a gente vê um drone voando no ambiente, né, na cidade. A gente também não fica, acho que ninguém para pensar também que o iPhone já tem quase 11 anos. E a partir do iPhone tudo começou a mudar. A partir do iPhone a gente começou a ter digitalização de muita coisa, inclusive de serviços financeiros, né? A gente tem notícias agora de um computador quântico que o Google acabou de falar, e esse computador quântico, se a gente for ver a dimensão que ele tem, a disrupção que ele tem no ambiente, de forma super rápida, ele acaba com todo o conceito de computação que a gente sabe, que a gente conhece hoje, ele simplesmente coloca em xeque, assim. Então, é uma situação que a gente tem que olhar. E vindo para o mercado financeiro, o que eu percebo é que a gente está, de fato, transformando o que tem na nossa vida cotidiana, no que é tradicional, naquele modelo bancário, naquele modelo de serviço financeiro que sempre existiu desde a antiguidade, a Idade Média e tudo mais. A gente está transformando ele num modelo digital. Então, um exemplo é o próprio cartão de crédito. O cartão de crédito é um plástico. O que a gente fez? A gente tornou até o desenho do cartão de crédito, ele está no digital, no mobile, mas ele não mudou. Então, será que de fato a gente está mudando, a gente está inovando no mercado financeiro? E a provocação que a gente vê desse mercado nessa plataformização que está acontecendo no setor de serviços, principalmente, porque no final do dia quem tem acesso ao cliente, quem sabe as dores do cliente, são essas plataformas que estão ali no dia a dia, que sabem quando ele precisa de um crédito, que sabem quando ele precisa de um serviço específico de financeiro. Então, ele que vai levar de fato o valor. E não precisa ser um banco para oferecer esse tipo de serviço. Então, acho que é essa transformação que a gente está lidando e o desafio do regulador, eu acho que, na verdade, ele se coloca no lugar de protagonista dentro desse cenário, porque ele vai conseguir resolver esses atritos que o mercado acaba gerando. A lei, da mesma forma que a tecnologia, ela cresce de uma forma exponencial, porque a gente vai ter que se adequar de uma forma cotidiana também a novas diferenças e tudo mais. E aqui a gente falando um pouquinho de Open Banking e proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, privacidade como um todo. É um assunto que já é globalizado, então a gente já vê vários países tendo essa iniciativa num ambiente complexo, porque
cada país vai falar conforme a cultura local e cada vez mais essa intersecção, essa governança entre países vai ficando cada vez mais complexa. Então o desafio para o regulador realmente é bem alto, mas não acho também que ele é o protagonista no sentido de executar. Ele é provocativo, ele age ali para resolver as dificuldades que o mercado se coloque para organizar o ecossistema. Então, acho que faz sentido a gente pensar um pouquinho mais se hoje realmente o banco como ele é, ou como ele sempre foi construído, ele faz sentido para a gente. Se a gente tivesse que desconstruir o conceito com base nas tecnologias, do que a gente tem acesso hoje, será que a gente construiria o mesmo modelo? Então, acho que eu vejo pouco essa provocação e o que você comentou de bolhas que estão nascendo, empresas e setores fazendo e praticando os mesmos modelos, QR Code, até carteiras digitais, enfim, isso, no meu ponto de vista, não é inovação, é uma simples digitalização de um serviço que já existe. Então, a inovação, de fato, vem na minha opinião, com essas big techs. Eu acho que até o conceito de fintechs já está até sendo invertido para tech-fin. Então, porque com esses movimentos a gente já sabe que quem tem o dado vai ser realmente o dono de tudo. Então, a provocação que eu coloco aqui também vamos pensar um pouco mais de deixar de digitalizar o mundo físico e propor e a prestar atenção no comportamento e no cotidiano do usuário, que isso sim vai ser o diferencial. Bom, ficou uma missão fácil para o Carlos agora, que representa os pequenos e médios bancos, aí, o BDC é muito atuante nesse caminho, mas acho que de tanta provocação, né? A minha pergunta é só aquela: como é que vocês estão preparados para isso? Como é que os bancos estão pensando nessas mudanças aí? O que você está pensando? Eu sei que as parcerias são grandes já, mas me dá a tua opinião. Bom, o futuro é imprevisível, né? Dado isso, eu poderia encerrar minha fala aqui, né? Mas por que isso? Se você olhar um pouquinho para trás, esse movimento todo, os neobancos, os bancos digitais, não tem 5 anos, né? Então eu me lembro bem, e o Mardilson deve lembrar também, lá em 2016, início de 2016, foi lançado o primeiro banco Full Bank, 2025 e tal. O banco estava todo construído e não pôde funcionar. Por quê? Porque não se percebeu ou se identificou que a regulamentação não atendia àquele modelo de negócio, né? Então, a tecnologia evoluiu tão rápido, até então não se imaginava. Estou falando de um exemplo muito simples, assim. Não se imaginava que era possível alguém abrir uma conta, identificar o cliente, conhecer o cliente, saber que ele existe, que ele tinha aquela renda e tal, sem olhar no olho dele, apertar a mão dele, visitar ele e tal. Estou falando de 2016, ontem. Não se imaginava isso. Então a legislação não cobria isso. Ela, de alguma maneira, estava implícito nela que isso teria que acontecer, né? E aí, em 2016, isso aconteceu, o Banco Central identificou que o modelo de negócio funcionava, era viável, já tinha tecnologia, a inovação surgiu, e aí a regulamentação rapidamente acompanhou, surgiu a 4480, a famosa e tal, né? Então, assim, é um exemplo pequeno de como hoje, como a tecnologia vem avançando, vem evoluindo tão rapidamente, que muito do que a gente imagina que talvez não seja possível, ou seja possível, rapidamente se torna viável, né? Então eu concordo que não é só a regulamentação, e quando a regulamentação vem na frente, ela também não escala, não tem aderência, é a combinação de 3 fatores, né? Da tecnologia, inovação, cultura de inovação e a regulamentação juntas, né? E isso historicamente sempre foi meio descasado, né? Quantos modelos de negócio inovadores naufragaram, fecharam, porque não tinha tecnologia para suportar. O próprio conceito de banco digital, teve várias, digital no sentido de não ter agência, né? Já tiveram várias tentativas lá atrás que não deram certo, não tinha tecnologia para suportar, por exemplo, né? Então, quantas ideias ou quantas tecnologias também já foram testadas e não tinha ainda uma regulação que permitisse, ou
um uso prático que tivesse aderência para os clientes, né? E agora eu acho que nós estamos num momento que as três coisas estão convergindo com uma sincronia muito boa, né? Então, de lá para cá, eu como o Zé Luiz, observadores, né, do mercado, acompanhando o Banco Central. O Banco Central mudou completamente, né, está próximo do mercado, pelo mesmo motivo que os empreendedores, os executivos, também têm que acompanhar tudo que está acontecendo, porque ninguém consegue dominar tudo, né? Antes o Banco Central, como um executivo de mercado, podia ter a pretensão que, se fez carreira em algum segmento, ele conhecia tudo. Hoje todo mundo sabe que ninguém conhece tudo, é impossível. Então o Banco Central está bem próximo, está ali medindo, vendo as iniciativas, falando com outros bancos centrais, assim como todos que estão nesse mercado, ou na verdade em qualquer mercado, tem que fazer a mesma coisa, porque a inovação surge muito rápido, a tecnologia muda, e aí tem várias tecnologias que estão vindo aí cada vez mais maduras, baratas, simples, né? E, portanto, a convergência disso viabiliza muita coisa nova, né? Viabiliza mudanças muito radicais, né? Tem uma coisa importante que eu acho que o Mardilson foi bem breve e comedido na explanação dele, que algumas coisas que o Banco Central fez nesse meio caminho que facilitaram bastante isso que nós estamos vendo agora, né? Há uns anos atrás, ele segmentou as instituições, a carga regulatória, em função do tamanho de cada banco. Antes todo mundo tinha que seguir o mesmo custo regulatório, o mesmo custo de observância. Então ele classificou lá no S1, S2, etc. e tal. Com isso, permitiu que instituições um pouco menores, que apresentam um risco menor, proporcionalmente menor, também não tivessem o mesmo impacto. Então deu um alívio para esses bancos poderem se dedicar mais ao negócio, dado que as estruturas são menores. Passou uns anos, ele fez ainda mais. Ele disse que alguns modelos, como os arranjos de pagamento e tal, também poderiam começar sem aprovação do Banco Central, sem uma autorização expressa, né, até determinado patamar. Então isso também facilitou muito o que a gente vê hoje das fintechs e tal. Anos anteriores isso não era permitido, né? Então isso tudo veio facilitar, de novo, a regulamentação, observando uma necessidade do mercado e toda essa inovação que está vindo muito rápida, para que esse modelo todo evoluísse, né? E agora, particularmente, nós estamos com muitas mudanças. Eu costumo dizer que a gente pede para Deus e às vezes Deus atende, e aí é um problema, né? Então o Banco Central resolveu atender, né? E aí tem uma sobrecarga enorme, mas de coisas muito boas, né? A gente, só algumas delas que me chamam a atenção, todo o movimento das registradoras de recebíveis, e agora com a exigência, né, que se criou um modelo delas interoperar, muda absolutamente e alavanca bastante toda a concessão de crédito com garantia de recebível, que era um risco enorme. Isso dá segurança para o mercado vai e já está evoluindo bastante. Temos um cadastro positivo, né, impossível não citar isso, que agora, dezembro, janeiro, de fato vai acontecer na prática, né? As cargas de informação já estão indo para os birôs e tal, isso também vai mudar bastante, vamos passar a ser que nem como qualquer mercado desenvolvido, né? Apesar de nosso sistema financeiro ser tão robusto, tão aderente à tecnologia, algumas coisas básicas, por vários motivos, que não vale a pena falar aqui, nós não podíamos usufruir. Então agora nós vamos ter condições através do cadastro positivo. E eu acho que o Open Bank, muitas vezes, pode estar sendo minimizado a importância dele, né? Então, o Open Bank, a implantação do Open Bank é só um primeiro passo, mas, no meu modo de ver, é uma base, é uma coluna vertebral para muitas mudanças que vão acontecer. Então, olhando para frente, somando toda essa evolução do mercado, somando tudo que está acontecendo, o Open Bank vai viabilizar que essas mudanças se acelerem bastante, né? Se acelerem muito. Então essa é a minha visão, né? Se criem novos modelos de negócio, né? Às vezes eu escuto falar, não, os grandes bancos não estão olhando para... Estão sim, não é verdade. Eles às vezes não admitem.
né? Por uma estratégia de comunicação, etc. Mas estão estudando o assunto, assim como os bancos médios, bancos pequenos, todos estão de alguma maneira analisando e alguns já trabalhando nesse assunto, porque ele vai mudar bastante e acelerar a possibilidade de conexões, de parcerias novas, né? Então, falando um pouquinho dos bancos médios e pequenos, eu vejo um pouco a discussão mudando de ponto, né? Então, antes se falava assim, as fintechs vão acabar com os bancos, ou os bancos vão comprar as fintechs, para que elas não acabem com eles. Então, hoje não existe mais essa discussão, né? Então, cada vez mais claro de que vai ter uma combinação de fatores. Claro, algumas fintechs vão ser relevantes no mercado, e aí o termo fintech, algumas vezes eu já tenho, eu tenho dúvida se ela é aplicada corretamente, porque, por exemplo, pega um banco digital, ele é uma fintech? Um banco original, um banco Inter, é fintech? De certa forma mas é banco também. É banco. Né? Então, e alguns bancos eu vejo fazendo parcerias fortes, de fato adquirindo algumas fintechs, mas eu vejo alguns bancos separando uma parte deles e vendendo para uma fintech. Então é um modelo que não era esperado. Então tem mais de um banco que pegou e falou assim, olha, eu sou bom em corporate, em pessoa jurídica, que eu tenho relacionamento, eu consigo trabalhar bem nesse mercado e crescer porque eu faço isso há muito tempo. Já no varejo, eu nunca consegui crescer, é um modelo muito dinâmico, a experiência do cliente é fundamental, agilidade. Eu vou pegar, separar isso e vou vender para uma fintech, e eu fico com uma participação menor, e esta fintech toca essa parte. Isso já está acontecendo, isso não é futurismo. Eu conheço pelo menos 2 bancos que já fizeram isso. Separaram um lado, reconheceram uma fintech que tinha capacidade de fazer isso, fizeram uma fusão, uma venda, uma aquisição, não importa, arranjaram um modelo. E então, acho que cada vez mais, você não vai saber se é um banco ou uma fintech que está se conectando com você, né? Tem algum banco grande aí que já fez um lançamento de uma plataforma que tem cara de fintech e provavelmente vai ter um papel relevante dentro desse arranjo. Então, acho que isso vai convergir para ter múltiplas opções, né? Dependendo do serviço, combinações dos mais diferentes tipos. Um banco cada vez mais, aqueles que sobreviveram, alguns não vão sobreviver, é verdade. Vários vão perder receita, é verdade. Não porque por causa do digital, é porque tem alguma ineficiência, algumas gorduras, algumas práticas que um mercado mais competitivo vai tirar, né? Então isso também é normal. O aumento da competição, promovido por todas essas mudanças, vai fazer com que se perca algumas margens. Estamos vendo isso na adquirência. Então, o banco vai acontecer isso, com certeza. Já tem um CEO de um grande banco já falou isso, que não espere ver mais 20 e tantos % de retorno Sim. sobre o patrimônio, não é isso? Ele já está enxergando isso. Então, claro, vai se abrir mão de mais, como qualquer mercado competitivo. Algumas fintechs não vão sobreviver, alguns bancos também não. E cada vez mais vai ter uma simbiose e vai se montar arranjos e modelos absolutamente diferentes, complexos, sempre com a perspectiva o quê? De oferecer alguma oferta que seja importante para o cliente, né? O conceito de plataforma, né, que a Luiz comentou, eu acho que é uma tendência clara, mas essa plataforma não é necessariamente a fintech, pode ser o do banco, e pode ser o banco acionando uma fintech por trás. Então, eu acho que está aberto o mar de possibilidades para todo mundo, né? Quem tem muito capital e inteligência pode sobreviver, quem tem muita velocidade, agilidade, criatividade pode sobreviver também, e não necessariamente sozinhos, não necessariamente também fazendo parcerias. Então, assim, acho que isso que é o bom, né? Até então, olhando para trás, as coisas estavam muito bem definidas. Elas não estão mais, porque elas estão mudando muito rápido. E ainda vem o Banco Central colaborando, promovendo, ainda temos barreiras de entrada, ainda tem alguns projetos que estamos discutindo com o Banco Central, ainda tem algumas coisas como o Margilson comentou. Então, assim, é um mercado que vai mudar bastante
daqui para frente, eu não tenho a menor dúvida. E isso aqui é o legal, né? Isso aqui é divertido. Sim. Bom, eu queria aproveitar o tempo de até a primeira rodada aqui, todo mundo expressou suas primeiras preocupações e desafios. Eu queria abrir para perguntas aí, a qualquer momento, só pedir para se identificar, a empresa, nome, e fazer a pergunta para dizer para quem está direcionado. Acho que isso dá um certo dinamismo aí no processo e a gente pode aproveitar mais o nosso tempo. Alguém já tem pergunta? Vamos seguindo por aqui. Bom, Mardilson, eu queria então, se não tem pergunta por enquanto, queria que você aproveitasse esse momentinho. Faltou, acho que uma questãozinha que eu não posso deixar de fora. Queria que você falasse para nós um pouquinho na tua agenda aí, como é que está esse processo todo. Tem que estar apoiado em regulação e nem sempre trabalhar dentro da regulação é muito fácil, né? Você pegar as experiências e colocar lá dentro. Como é que está o nosso sandbox? Pois como eu falei, assim, até o final do ano, tá, o Banco Central está na sua agenda de soltarmos a consulta pública, devemos fazer uma consulta pública, uma discussão ainda, tá, cabe à diretoria decidir, uma consulta pública ou já edita para valer, tá, a questão do sandbox, mas o objetivo do sandbox regulatório, tá, é criar uma possibilidade, um arcabouço, para que ocorram testes vivos, tá, de modelos de negócios dentro do perímetro regulatório do Banco Central, claro, né, mas que está se utilizando de alguma tecnologia nova, alguma inovação, que, primeiro, o ofertante ele não está com essa disposição de já soltar na rua, né, com todas aquelas exigências de custo de observâncias que seria normal para estar sendo utilizado amplamente pela sociedade, ele fica receoso. O sandbox ele vai dar uma oportunidade para retirar alguns custos de observância, testar aquilo por um período, com acompanhamento do Banco Central, e é um teste vivo, com clientes selecionados, como se fosse mais ou menos o Android soltando a versão beta do sistema operacional, né, em que alguns clientes vão testar e por um tempo ele é recolhido, né, e o provedor vai decidir se vai querer de fato dar continuidade, isto é, vai querer de fato deixar de ser uma versão beta e ser uma versão oficial, mas para isso o provedor vai ter que atender a regulação full, né? Vai ter que passar por um processo normal de estar compliance com a regulação full, né? Ou decidir, não, eu não vou, acho que não está adequado no momento para seguir com esse processo, com esse projeto, né? Então o sandbox na prática é criar esse ambiente. No fundo, é o que a gente fala assim no coloquial, né? É o Banco Central retirar um pouco do tapete vermelho, né, da sua frente e permitir que empresas novas, e não só empresas novas, o sandbox ele não serve só a empresas novas, serve para os incumbentes também, tá? Não é só para a fintech, porque pode ser que uma instituição já estabelecida, né, ela queira testar um modelo de negócio usando uma tecnologia nova, mas que está na dúvida se vai de fato valer a pena, e ela entra no modelo sandbox para testar esse produto, né? Isso o sandbox se presta também, tá? Mas é isso, é tirar o tapete vermelho da frente da porta do Banco Central para que se tenha mais acesso, estreitar a relação entre o regulador e, né, esse mercado cada vez mais dinâmico, tá? É isso, Zé. É isso? Falando de sandbox, é isso. Então tá bom. Loise, pois não, Maurício. Por favor, Carlos. Então, eu só queria complementar um pouco a iniciativa de sandbox, que eu reputo assim como uma importância muito grande dentro dessa tendência
de os modelos de inovação, as tecnologias surgirem muito rápidas num ambiente complexo, né? Então, a gente fala que não, o banco é muito lento e tal. De fato é, claro, mas ele também é muito complexo. Ele tem volumes muito grandes, dependendo do banco, ele se estruturou com uma cadeia enorme de produtos e serviços, e que às vezes testar alguma coisa nova põe em risco toda a estrutura que ele tem. Algumas fintechs, que já estão ficando grandes, já começam a enfrentar esse problema também, né? Então, algumas discussões com algumas fintechs, eles já, muitas vezes, já não têm a mesma velocidade, claro, né? A carga regulatória aumenta, o volume aumenta, então o risco que você tem de impactar o seu negócio começa a aumentar. Daí que ter uma alternativa em que você consegue, sem desafiar a regulação de cara e sem expor muitas vezes o teu legado, né, e a tua base de clientes, é bem importante para cada vez mais acelerar o processo de inovação. Então, acho que é muito ansiado pelo mercado essa iniciativa e parabenizo aqui o Banco Central, a CVM também já está construindo a dela e tal, e na medida do possível, se isso ficar integrado, ajuda bastante você testar novos modelos com segurança de que você não está impactando, né, a tua estrutura como um todo. Lois, a minha pergunta era exatamente essa. O que vocês estão pensando ou vendo no Sandbox? Tá? Você já teve contato com a CVM, o que você espera um pouco do Banco Central? E eu notei de manhã também, estou até na tua fala, que o mundo do marketplace está bastante empolgado com esse momento aqui, e tem algumas questões que eu já tive a oportunidade de falar com você também esses dias aí, que eram expectativas de vocês de ver algumas soluções, né? Segundo você usou comigo lá atrás, estavam aprendendo algumas coisas e precisavam olhar isso de perto, né? E qual é a sua expectativa com você a respeito da regulação, começando aí para o Sandbox, se você quiser dar a sua opinião? Na verdade, acho que foi uma iniciativa super inteligente do regulador, modelando, né, um sistema onde ele tem um ambiente controlado, mas ao mesmo tempo ele permite que novos entrantes ou empresas que tenham alguma ideia diferente, que a regulação ela entra numa barreira de interpretação e aí a gente fica nesse fogo cruzado, para a gente conseguir viabilizar. Eu acho que o Sandbox, principalmente para o mercado de marketplace, de tecnologia, ele vai ser super importante, principalmente pelas iniciativas. Então a gente tem diversas iniciativas de inteligência artificial, que eu acho que vão resolver algumas partes que a gente pena um pouco para se adequar. Um exemplo é o processo de Know Your Client. A gente sabe que hoje é humanizado, você tem todo um procedimento, uma área super estruturada, que analisa os conceitos de processo de conhecer o seu cliente, mas um robô consegue ser muito mais eficiente. Então, eu como advogada sei já dos desafios da inteligência artificial dentro da minha profissão, então acho que faz todo sentido a gente facilitar também na linha dos operacionais de bancos, de instituições, enfim, como que a gente pode tornar tudo isso um processo de fato mais rápido, eficiente e que tenha menos erro, porque o humano, no final do dia, né, a gente voa nos aviões, a gente sabe que quem pilota mesmo não é o piloto, né, o comandante, é um computador. Então, será que talvez a gente não esteja indo para o lado errado, ainda mantendo um database físico e tudo mais, exigindo do cliente a assinatura de um papel na hora de abertura de uma conta, colocando um ser humano para olhar cara crachá ali na hora, será que você realmente é você mesmo, olhando o documento e olhando você num aeroporto, por exemplo. Então, acho que a inteligência artificial vem para facilitar e ajudar a gente nesse processo. Então, o Sandbox vai contribuir muito, né, para esse mercado, para essas iniciativas que já estão acontecendo, não só a inteligência artificial, que já é uma realidade, mas em outros modelos que a gente ainda não sabe o que está por vir e provavelmente vão ser bem disruptivos, e a alternativa que os reguladores estão dando de sandbox, de permitir o controle dentro desse cenário controlado, realmente vai ser bem interessante. Acho que o único desafio que a gente ainda não conseguiu uma resposta é como que os reguladores, como a gente sabe que vários modelos de negócio eles vão ser conectados, como que vai ser a governança dentro desse ambiente. Então,
como que o Banco Central vai falar com a CVM, que vai falar com a SUSEP, por exemplo. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente se coloca. Então, a mudança ela vem também no ambiente regulatório, no ambiente da estrutura lá do Banco Central, que a gente vê aquela imagem bonita lá na TV. Talvez ele nem exista mais, aquele monte de gente a gente consiga substituir por uma máquina. Então, acho que de todos os lados a gente está conversando e acho que isso é a evolução. A gente já convive com isso e cada vez mais é uma realidade. A gente não vai conseguir competir com o que a gente encontra já no nosso dia a dia, os robôs, os carros autônomos, enfim, a gente de fato vai ter que se adaptar. Não adianta a gente ficar indo e batendo e olhando, não, mas tem a proteção do dado pessoal, o consentimento. Isso tudo, obviamente, é uma discussão necessária, mas não vai ser impeditivo para a gente conseguir evoluir. E como Brasil, como país, a gente tem que sim olhar e ver se a gente não está, talvez, um pouco mais atrasado nessa evolução, sendo que a gente já está vendo várias iniciativas aí nos Estados Unidos, mesmo não tendo algumas regulações, mas já seguindo numa linha super avançada, Reino Unido, que é a nossa referência, enfim. Eu tenho a sensação que o Oriente está muito mais avançado e rápido nessas transformações disruptivas do que o próprio Ocidente. Então a gente tem que olhar aqui um pouco mais de onde que a gente está errando. Se a gente perceber os nossos erros, então vamos corrigir rápido, assim como a gente tem um modelo de agilidade, né, dentro dos processos de produção e transformação de alguns produtos dentro de empresas de tecnologia, e é nessa linha que a gente tem que ir também, como país. Vamos agir, testar e errar rápido e corrigir rápido, e acho que a gente está demorando e patinando e assim, continuando discutindo aquelas questões muito... Assim, a gente não vai resolver nada se a gente continuar discutindo o processo de Know Your Client. A gente precisa, então, resolver. Qual a solução? O Sandbox vem para isso. Ótimo. Mardilson quer se manifestar a respeito? Citaram o Banco Central umas 4 vezes ali. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Vamos. Ok. Pode falar. Fala enquanto ele... Só um minuto, vamos ver. Paulo Gerber, da Gamerscard. Mardilson, em que medida... Está me ouvindo? Só um minuto. Deu? Está me ouvindo? Mardilson, em que medida pagamentos instantâneos, não só no Brasil, mas em nível mundial, vieram para substituir ou competir, talvez, com as criptomoedas na opinião do Banco Central, e como o Banco Central está vendo a evolução das criptomoedas? Rapaz, você ressuscitou esse tema aí, rapaz. Isso é covardia. Mas, vamos lá. Eu acho que o grande impacto do pagamento instantâneo é a desintermediação. Que aí vem um pouco que eu concordo com a Luiz. Me ensinaram a falar bem rápido para não errar, tá? Luiz, né? Eu vou te falar de que orientação. Mas pagamento instantâneo, para mim, leia-se desintermediação. Não é simplesmente digitalizar o plástico e tudo por trás é a mesma coisa. Tá? Isso, de fato, não é inovação. É só um pouco mais de conveniência, né? Quando eu falei na minha fala inicial digitalização, na verdade o termo que o pessoal usa é mais digitização, tá? Que é você já nascer digital e executar digital e concluir digitalmente. Então, assim, basta quantas pessoas para isso? 4? Como hoje nós temos uma cadeia de pagamento de cartão de débito e crédito, 4 agentes no meio do caminho. Eu acho que esse mundo vai desaparecer, tá? Bom, com relação a criptoativos, veja que eu não falei criptomoeda, né? Porque uma coisa eu posso dizer pelo Banco Central. Para o Banco Central, moeda não é, certo? Até porque moeda nós só temos uma. Você pode até eletronizar ela ou digitalizá-la, sem problema, né? Como já existe. Eu posso ter um moedeiro eletrônico
à luz da Lei 12.865, por meio de um token embarcado num blockchain. E esse token representa reais que eu tenho na minha wallet. Isso para nós é moeda eletrônica, é real. Não é criptomoeda, é real. É simples assim. Agora, criptoativos, né, aí ele tem várias facetas. Esse é um ponto que Banco Central, CVM, o COAF, o IFE, estamos discutindo, porque todos os países do G20 até 2020, 2021, eles vão ter que estar compliance com as recomendações do GAFI, de prevenção à lavagem de dinheiro, que incluiu a obrigatoriedade dos países de que esses provedores de serviços, quer seja exchange, custodiante, de criptoativos, eles vão ter que, a jurisdição vai ter que ter uma regulação e supervisão para isso. Então o Brasil vai ter que se resolver em relação a isso. Como? Ainda não sabemos. Tá? Porque cabe ao Banco Central, o Banco Central não tem competência legal para regular criptoativo. Porque o que é o criptoativo? É um título emitido pelo banco? Não. Pela instituição financeira? Não. É uma moeda emitida pelo Banco Central? Não. É um valor mobiliário? Depende. Né? Ou é simplesmente um meio de troca? Né? Ou é uma utility para você acessar um serviço de alguém? Né? Então, são várias facetas que você pode ter por detrás dessa terminologia criptoativo que acaba complicando a pegada regulatória sobre o negócio. Né? Mas isso terá que ser resolvido. Né? Os bancos centrais no mundo acendeu o sinal de alerta quando o Facebook soltou o seu projeto Libra. Isso é reconhecido. Né? O G7 se reuniu para entender o que é isso. Né? E qual o impacto isso sobre a minha moeda soberana. Né? Qual o impacto disso no direito econômico competitivo? Porque quando você junta uma Big Tech com essa tecnologia de DLT, blockchain, acende um sinal de alerta, tá? Principalmente para os países emergentes. Né? Se o G7 ficou preocupado, imagina nós, né, países emergentes, se não deveria também estar preocupado. Mas a preocupação não é de barrar, não é essa. É entender qual é a natureza jurídica disso, para saber se nós temos digamos assim, os remédios regulatórios adequados para isso. Tá? Porque senão você causa assimetrias e problemas até concorrenciais sobre o serviço que está, sobre o mercado, no caso, o que a Libra estava se pretendendo, que era multimercado. Tá? Qual era o mercado da Libra? Eles falaram que era remessa transfronteiriça. Mas remessa transfronteiriça é só uma ponta da coisa. Ali por trás da infraestrutura da associação da Libra, era um mundo que ficaria na mão desse grupo, né, e que poderia, se não tiver com os remédios regulatórios adequados, ser muito prejudicial. Então, assim, resumindo, tá, criptoativos, não criptomoeda, criptoativos, o Congresso, Banco Central, CVM, COAF e o IFE estão discutindo o assunto. Tá? Então, provavelmente, dependeremos de mudanças legais para criar data sobre projeto de leis ali do Congresso, né? Não tenho. Tá? Se é possível ter a pegada necessária que o GAFI exige aqui no Brasil, se no Brasil nós teremos condições de ter uma pegada necessária sem ter uma mudança legal, isso também está sendo discutido, até porque como plano de contingência. Tá? Mas teremos que fazer
no mundo jurídico, um conjunto de interpretações que não sei se vai ser a melhor solução. Alguma pergunta a mais? Queria aproveitar o tempo? Por favor. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Está ouvindo bem? Meu nome é Laís, eu trabalho na Hash e eu tenho duas perguntas. Para quem é a sua pergunta? A primeira é para o Madilson e a segunda é para o painel, em geral. Ok. A primeira para o Madilson é como na prática você enxerga essa desintermediação que o pagamento instantâneo poderia ocasionar no mercado? E a segunda é o seguinte, acho que ao longo do dia dos outros painéis e desse também ficou claro quais foram os benefícios que as fintechs trouxeram para o mercado. Eu queria entender, tanto numa visão de regulador quanto numa visão de mercado, como vocês veem os contrapontos de aumento de custo regulatório e de fiscalização versus benefícios das fintechs no mercado de pagamentos. Vou começar Começa o Madilson. A primeira, né, que é... Bom, como o pagamento instantâneo na prática vai desintermediar, é porque vai ser um somatório, pagamento instantâneo mais Open Bank, tá? O somatório disso é que vai ser matador aí. Existe um gráfico, uma figura que o PSD2 lá da Europa coloca, né, os reguladores lá, que ele compara o mundo cartão de pagamento e o mundo pagamento instantâneo / Open Bank. Tá? Basicamente, o que você teria, basicamente, o que seria necessário, com tudo rodando, tudo maturado, tudo acertado, né, os bits e bytes, os acordos negociais, tudo, a regulação azeitada e tudo, basicamente você precisaria da instituição detentora dos recursos do pagador, a instituição domicílio do recebedor, que aí pode ser uma IP ou uma instituição bancária, tá, que gerencia uma conta, né? Bastaria essas duas instituições e um iniciador de pagamento, usando APIs. Tá? Esse iniciador de pagamento, quem é? Ele pode ser uma IP ou pode ser qualquer instituição dentro do perímetro regulatório do Banco Central. Tá? E o dinheiro não passa por ele. O dinheiro passa pelo sistema de liquidação, se necessário, porque essas duas instituições, por serem diferentes, haveria a necessidade de ter um sistema de liquidação para que o dinheiro saísse de um canto e fosse para o outro. Né? Mas o dinheiro não passa pelo iniciador de pagamento. Então, no limite, o que você precisa é uma instituição, eu vou chamar aqui instituição, mas entenda-se como fintech, como IP ou como IF, tá? Que ela simplesmente vai acionar uma iniciação de pagamento por ordem do cliente, tá? Que pode ser iniciado por um QR Code, que pode ser iniciado por uma navegação no aplicativo de alguma plataforma que o cliente está navegando naquele momento, aciona a API da instituição doadora do recurso e esse dinheiro automaticamente vai para a instituição domicílio do recebedor. Tá? Esse seria o desenho. Tá? Essa iniciadora de pagamento pode ser a instituição domicílio da recebedora? Pode. Aí você, na verdade, seriam só duas instituições para o dinheiro sair de um canto para o outro. Tá? Então, assim, sendo bem, né, radical, né, essa seria o mundo de quase 100% desintermediado. Tá? Coisas que acontece você usando um blockchain, usando um token também, isso é possível. Né? Mas a tecnologia, as nossas normas procuram ser atecnológicas, né? Elas procuram não ditar qual é o padrão tecnológico do mercado. A gente tenta ditar o que o modelo de negócio tem que ter, tá? E os controles necessários. O resto é com o mercado. Bom, a segunda pergunta era sobre... Custo regulatório. O custo regulatório vis-à-vis fintechs, novos entrantes. Isso. E tal, né?
Custo-benefício. Custo-benefício, né? Esse sempre é o desafio do regulador, né? Claro que toda regulação tem o seu custo, isso é dado, né? Não existe regulação sem custo, tá? Ela pode ser baixa, pode ser alta, né? Pode ser desproporcional, pode ser proporcional, como já foi dito aqui, quando o Banco Central decidiu segmentar os segmentos, quando o Banco Central decidiu ter uma regulação específica para a instituição de pagamento, quando o Banco Central decidiu ter uma regulamentação específica para as fintechs de crédito, para ditas fintechs de crédito, né, tentando buscar uma regulação proporcional, mas custo tem. E nós entendemos que, por mais que custo tenha, né, que é o ônus, a gente acredita que o bônus é melhor, de você ter um ambiente minimamente regulado, tá, com certezas jurídicas e regulatórias, para que os agentes possam trabalhar, né, que eu acho que todos saem ganhando. Tá? Acho que as fintechs saem ganhando, a sociedade sai ganhando. Né, então, assim, é isso. Agora, é um desafio sempre, tá? Isso é fácil de falar, mas não é simples de a gente acertar a mão, né, encontrar o melhor equilíbrio. Né? Daí o nosso desafio de como supervisor no mundo desse que nós estamos aqui, tá? Nós temos também, Banco Central, de se utilizar da tecnologia, porque senão a gente não dá conta. A gente não dá conta de regular adequadamente, a gente não dá conta de supervisionar o que tem que supervisionar. Então a gente precisa se utilizar da tecnologia para fazer o nosso serviço dentro desse nova dinâmica, aí, desse novo cenário. Só complementar bem rápido. Tem uma esperteza aqui do Banco Central, posso falar, mas posso contar, não? Que é assim, o Banco Central, como eu disse, está muito próximo do mercado, ele ouve o mercado. Então, na verdade, hoje é um trabalho de colaboração. O mercado também ajuda o Banco Central. Então, pega o pagamento instantâneo. Todos os fóruns, eles chamam o mercado, chamam as instituições. Então, a gente sugere, prepara documentos como proposta. Então, isso também ajuda o Banco Central a poder receber esses inputs e é um start para ele poder desenvolver a regulamentação. Claro que a gente está trabalhando no Banco Central, coisa nenhuma, a gente está colaborando e está também usufruindo disso, tomando contato, né, com tudo que está acontecendo, participando e aí ajudando a sair uma regulação adequada, né, que tenha aderência de fato, que atenda de fato os requisitos melhor do que vem algo de cima para baixo e que depois o Banco Central tem que ajustar, a gente vai sofrer, etc. e tal. Então também isso é uma conta que se equilibra e eu acho que todo mundo sai ganhando no final das contas. Luiz, quer falar? Eu vou tentar ser bem breve, tá escutando? Sim. Apesar de ser mulher, eu tenho 6.000 palavras, eu vou tentar ser breve, tá? Acho que tem 3 pontos que eu queria comentar sobre isso. E o primeiro é a gente está numa fase de transição. É inevitável o custo dentro de fase de transição de um sistema para outro. Então a gente vai sofrer um pouquinho, a gente vai ter um custo para conseguir entender esse cenário. Então a gente vai ser desafiador para todo mundo, para todos os lados. O que a gente tem que olhar, e acho que eu gostei da provocação da cripto, não criptomoeda, enfim, do criptoativo, Libra vem com essa linha de mudar tudo e mudar o conceito e que acho que expande até a própria conceito de governo mesmo, enfim, os países, né, como que vão lidar com essa situação. Então o alerta, ele vem para todos, não é assim, se vai ser factível ou não é uma outra discussão, mas se está na pauta é porque alguma coisa a gente vai ter que olhar. E aí o ponto que eu coloco é assim, as empresas que hoje estão no ambiente nacional, que têm investidores externos, esses investidores eles vêm do Oriente e em determinadas regiões que o modelo, né, o negócio ali, o país é subdesenvolvido. Então lá eles não têm intermediários, lá eles conseguem viabilizar modelos mais eficientes, com usabilidade super rápida, ágil. Então eles vêm e vão trazer também esses modelos para cá. Então a China é um exemplo, o Quênia é um outro exemplo que a gente fala pouco,
Mas lá no Quênia, por exemplo, a maioria das pessoas eram desbancarizadas com um modelo disruptivo, porque eles passaram por uma transição que a gente está passando agora, eles foram direto, pularam uma etapa, assim como a China, enfim. Então, a gente tem que sim se preocupar com esses investidores que estão vindo para cá e estão trazendo esse modelo, esses pensamentos, e que a gente não vai conseguir fugir. Então, por mais que a gente tenha uma regulação que gere uma série de situações ali de custo financeiro, ninguém vai parar. As coisas vão acontecer e o mercado, que pelo menos que eu convivo, vai encontrar alternativas para sair, inclusive, da exigência regulatória, vai encontrar alternativas. E quem vai ajudar são esses investidores. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Espero que a gente tenha conseguido colaborar com esse dia muito produtivo de trabalho. Queria agradecer ao Vitor Magnani e ao Marcos Carvalho pelo convite para que a gente participasse. Agradecer ao Mardilson, ao Marcos, a Luísa aí pela participação. E muito obrigado a todos.